Datação por carbono 14. Certamente você já ouviu falar dessa técnica, mas você sabe como ela funciona? Hoje eu vou te explicar na teoria e vou te mostrar um laboratório de ponta onde essas datações são feitas na França. Esse vídeo certamente vai valer um joinha e uma inscrição caso ainda você não esteja inscrito no canal. O carbono 14 é um isótopo de carbono. Além dele existe o carbono 12 e o carbono 13. E o que quer dizer um isótopo? Quer dizer mesmo lugar onde? Na tabela periódica. Então, por exemplo, qual que é a diferença do carbono 13 para o 12 e para o 14? É a quantidade de nêutrons que eles têm em seu núcleo. Então, todos os átomos de carbono têm 6 prótons no seu núcleo. Mas dependendo da quantidade de nêutrons, ele vai ter uma massa diferente, portanto, um número diferente na frente do seu nome, que é a massa dele. Bom, então como é que isso funciona no caso do carbono 14? Ele tem no seu núcleo ali prótons e nêutrons, mas ele está instável, não está na condição ideal. Então, de repente, depois de algum tempo, ele consegue emitir uma partícula beta, que é um elétron numa velocidade muito alta, 95% da velocidade da luz. Então, uma partícula com muita energia. E quando essa partícula é emitida, o que acontece? Ele se transforma em nitrogênio 14, que tem 7 prótons e 7 nêutrons. Então, na verdade, o que está acontecendo é como se um nêutron do carbono 14 estivesse virando um próton, com essa perda desse elétron. E aí ele deixa de ser carbono 14 e passa a ser nitrogênio 14. E como que isso ajuda a saber a idade das coisas? Bom, o que a gente precisa fazer é analisar o material que a gente quer saber a idade e ver a concentração de carbono 14 que está presente nesse material. Isso vai ser proporcional ao tempo que esse organismo morreu. Então, por exemplo, você pega lá um sarcófago de uma múmia egípcia. Ele é feito em madeira. Você vai datar por carbono 14, você vai saber há quanto tempo aquela madeira, que foi retirada de uma árvore, está morta. Como que você sabe isso? Porque com o passar do tempo, a quantidade de carbono 14 naquela amostra diminui. Então, quanto mais antigo o material, menor a quantidade de carbono 14 que ele vai ter. Então, olhando isso num gráfico, ficaria assim. A gente tem o momento em que o organismo morre aqui no zero, ele estaria com 100% do carbono 14 que ele pode ter, que é bem pouquinho, né? O carbono 14 é menos de 0,00001% do carbono total da superfície do planeta. Mas aqui a gente está considerando o máximo que dá para ter. Então, na hora que o organismo morre, ele tem 100% do que é possível ter. E aí, com o passar do tempo, essa concentração vai diminuindo. E olha só, o tempo que leva para diminuir para metade essa concentração é o que a gente chama de meia-vida, que no caso do carbono 14 é de cerca de 5.730 anos. Ou seja, toda vez que passa esse intervalo de tempo, metade da concentração do carbono 14 vira nitrogênio 14. Então a gente tem aqui de 50 para 25 também, mais essa mesma meia-vida. E assim por diante. Bom, deixa eu explicar melhor como esse método funciona. Ele só serve para datar organismos vivos. Por quê? Esses organismos absorvem esse carbono 14 da atmosfera. Então, por exemplo, uma planta durante a fotossíntese, ali com a energia do sol, ela absorve dióxido de carbono ou CO2. Então, esse C do CO2 é carbono. Uma pequena parte desse carbono é carbono 14. Uma outra maior parte é carbono 12, um pouquinho de carbono 13. Então, ela absorve esse carbono e esse carbono fica preso na estrutura da planta. E aí, se um outro animal vai lá e come essa planta, ele incorpora esse carbono dentro da estrutura dele na matéria orgânica. Então a gente só consegue usar o carbono 14 para datar organismos que foram vivos em algum momento. Esse mesmo raciocínio serve para conchas, por exemplo, que são formadas por carbonato de cálcio, CaCO3. Esse carbono também, uma pequena porção dele, na hora que a concha se forma, é carbono 14. E aí o tempo vai passando, esse carbono vira nitrogênio e sabendo essa concentração, a gente consegue dizer há quanto tempo aquela concha se formou. E esse método é muito útil porque a vida na Terra é baseada em carbono, então a gente consegue usar em diversas formas diferentes de vida. Mas ele tem um limite. Depois de 10 meias-vidas, ou seja, depois de 10 vezes 5.730, então por volta de 57 mil anos, fica muito difícil medir essa concentração na amostra. E aí a gente fala que é o limite do método, porque a concentração de carbono 14 é tão baixa que a gente não consegue medir. E aí nesse momento você pode estar se perguntando, mas se o carbono 14 dura tão pouco tempo, por volta de 57 mil anos, como que a gente consegue usar ele como método de datação? Por que ele já não desapareceu, já que a Terra tem 4,6 bilhões de anos?
E essa é uma boa pergunta. E a explicação é que o carbono 14 se forma na atmosfera. Então não existe um estoque ali desde o começo da história da Terra, ele é constantemente produzido. Como que isso funciona? Então a gente tinha lá a nossa relação do carbono 14 virando nitrogênio 14. Mas a reação contrária também acontece. Então o nitrogênio 14 que está lá na alta atmosfera, ele é bombardeado com radiação que vem do espaço, radiação cósmica, que libera nêutrons na atmosfera. E quando esses nêutrons colidem com o núcleo do átomo ali do nitrogênio 14, ele faz escapar um próton e esse nêutron fica preso. E aí esse nitrogênio 14 vira carbono 14, porque ele passa a ter 6 prótons e 8 nêutrons no seu núcleo. Então olha só que interessante, né? O carbono 14 decai para nitrogênio 14 e na alta atmosfera o nitrogênio 14 vira carbono 14. E aí esse carbono 14 pode ser absorvido pelas plantas, como a gente acabou de ver. Tudo isso só foi possível graças às descobertas de um químico chamado Willard Frank Libby. Ele foi a primeira pessoa a conseguir medir a concentração de carbono 14 em uma amostra. Já se sabia pela teoria que esses átomos deveriam existir, mas ele foi a primeira pessoa que na prática mediu isso. E ele conseguiu um prêmio Nobel por causa dessa descoberta. E uma curiosidade interessante desse método é que os testes nucleares começaram ali por volta da década de 50 e 60 e depois as detonações de bombas nucleares bombardearam com nêutrons a nossa atmosfera e isso transformou uma enorme quantidade de nitrogênio 14 em carbono 14. Então existe um imenso pico de carbono 14 aí na década de 60 e 70 que está relacionado a esses testes nucleares. E isso, por muito tempo, inviabilizou a datação de amostras mais novas do que 1950. Hoje já existem curvas de calibração capazes de corrigir esse efeito das bombas e a gente consegue datar esses materiais mais novos, né? De lá para cá, nessas últimas décadas, o método evoluiu bastante e agora eu vou mostrar para vocês como que funciona um laboratório de ponta onde são feitas essas análises, desde o processo de preparação para tirar esse carbono da amostra, para colocar no equipamento para medir. E olha só, a gente está contando átomos, imagina a tecnologia que é necessária para fazer isso, né? Então me acompanha nessa visita ao laboratório de radiocarbono do LSC na França e a gente vai ver então do começo ao fim como essas datações são feitas. So the preparation starts there. Yeah, in fact here it's when you put the sample inside, you can start to make the vacuum Okay. without reaction with the acid. Okay. Just the vacuum, Just to vacuum, remove okay. the water, and it will be shorter when you will put Okay. the 5 sample here. Okay. You will get very quickly the vacuum. Okay. So the main preparations here. The main transformation, Okay, yeah, the because transformation. here you will do the reaction with the Okay. acid, and you will get the CO2 and the water from the reaction. Water is trapped there, and CO2 is trapped there. Ok. As amostras são colocadas nesses tubos e dentro desse tubo vai um ácido junto com a amostra para reagir, para extrair o CO2. Esse CO2 e água passa por esse sistema de vácuo. A água é separada nessa serpentina aqui a menos 80 graus Celsius e o carbonato, o dióxido de carbono, que é o que a gente está interessado, o CO2, fica nessas ampolas aqui, que são refrigeradas a menos 190 graus com nitrogênio líquido. Essa é a primeira etapa do procedimento para separar o CO2 do resto da amostra. E aí ela pode ser transformada em grafite ou o próprio CO2, se a amostra for muito pequena, já vai por outro equipamento que a gente vai ver. Aqui a gente tem uma outra sala que é para preparação de amostras que não são carbonatos, que não são conchas, por exemplo, um cabelo, um tronco, alguma coisa orgânica. A amostra é colocada nesse tubo que é aquecido com esse forninho aqui. Aí ela queima, esse gás vai ter CO2, esse C do CO2 é o carbono que a gente está interessado. Ele passa por toda essa linha aqui, esfria, aqui menos 80, mesma coisa, para separar a água. E aí ele vem aqui, vai ser refrigerado nessa ampola para concentrar esse CO2 que vai ser levado para o equipamento que faz a medida mesmo. Então cada amostra vira uma ampolinha de vidro dessa. Aí depois de separar o CO2 da amostra, a ampolinha vem para essa sala, tem aqui algumas ampolas, e elas são colocadas nessa máquina aqui, que é feito um vácuo, é retirado esse CO2, ele vai passar por essa linha toda aqui, até chegar no outro lado, onde ela é transformada em grafite. Então passa por uma reação de óxido-redução com hidrogênio,
Então, cada tubinho desse aqui está preparando uma amostra. E aí, junto com o composto de ferro, esse CO2 é transformado em água e carbono puro, misturado com esse composto de ferro. Isso é a amostra que vai ser lida. Então, o produto final está aqui, né? Uma ampolinha dessa, com esse pozinho aqui no fundo, que é o carbono que vai ser lido lá para medir o carbono 14. E aí tem um equipamento mais moderno aqui, que se for uma amostra orgânica, ela já é colocada aqui dentro, ela entra em combustão aqui dentro. Esse CO2 já é retirado para essa linha aqui e ele é transformado também em grafita. E aí a gente vai para a última etapa, que é medir a quantidade de carbono em cada amostra. E esse aqui é o coração do laboratório, um acelerador de partículas. É aqui que a medição é feita, onde você consegue contar os átomos de carbono 14 e carbono 13. Então você pode começar também por aqui, colocando quando as amostras são pequenas direto ali. Mas quando chega o grafite, ele vai ser colocado num carrossel aqui dentro, que essa pistão vai empurrar, e aí a amostra vai ser excitada. Como é que isso aqui funciona? Eles têm um reservatório de césio líquido, vai passar naquela parte que está incandescente ali, ele vai ser ionizado pela temperatura, um vapor de césio, e aí ele colide com a amostra que vai estar nesse carrossel lá dentro. Cada pontinha dessa é uma amostra. E aí esse carbono, que tem carbono 12, 13 e 14 misturado, ele ganha uma carga negativa, ele é ionizado por esse fluxo de íons do césio, e aí ele é acelerado por esse caminho, ele passa ali naquele primeiro conjunto de eletroímãs, então é um campo magnético muito forte, vai acelerar esses átomos, só que ali eles ainda estão misturados com hidrogênio. Aí quando chega aqui nessa parte central do equipamento, eles passam por um fluxo de hélio com uma alta voltagem, 2000 kV. E isso separa mais o carbono do resto dos outros elementos, no caso do hidrogênio, né? Aí ele vai passar por uma segunda etapa de aceleração, tem um segundo conjunto de eletroímãs ali, que vai acelerar esses átomos. E aí pela massa deles, eles são separados. Imagina que é um caminhão fazendo uma curva junto com um carro e com uma moto. Cada um vai ter um raio diferente de curva. Então aqui eles já põem alguns receptores de Faraday para capturar esses átomos diferentes. E o carbono 14, que é o que interessa para a gente, vai sair depois dessa curva aqui no final. Ele vai ser contado aqui nesse sensor. Então, resumindo, né, ele separa esses átomos de carbono pela massa deles, fazendo eles acelerarem em uma velocidade muito grande com eletroímãs. E aí você pode contar, ó, tem até o símbolo aqui, ó, em cima, né? Então aqui você conta o carbono 13, o carbono 12 e o carbono 14 vai sair aqui nessa outra etapa, né? Então olha só que louco, né? Esse equipamento ele consegue separar átomos e contar, né? Ele vai transformar cada átomo desse num elétron para o computador entender que chegou uma partícula ali, né? E aí ele conta assim. Viu só que interessante a forma como a gente consegue contar átomos de uma amostra e a partir disso a gente consegue saber a idade dessa amostra, quanto tempo que ela existiu no passado? Se você gostou desse vídeo, eu acho que você vai gostar desse outro vídeo que fala sobre datações que vai aparecer aqui na sua tela. Ou então assiste uma sugestão que o YouTube vai colocar para você. Te vejo no próximo vídeo.